Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você irá ficar por dentro de tudo. Que você não possa perder nenhuma palavra de edificação, restauração para a tua vida. Deus te abençoe e até mais. Amém? Glória a Deus, aleluia! Obrigada, Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus. O Senhor é a estrela da manhã. O Senhor é Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele louvor. Diga nessa manhã: Jesus, Tu és o Rei. Reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. E a igreja? Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem
Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, tudo é para ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Deus, aleluia, Jesus. Declare nessa manhã que bendita é a tua casa, bendita é a tua família, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Isso é algo profético. Minha casa, declare, não será abalada em Cristo. Alicerçada em nós, glorificaremos. É a Ele.
pro Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero convidar as crianças abençoadas. Que lindas essas crianças abençoadas. Vamos começar por aqui, para os meninos. I can do all things through him who gives me strength. Philippians 3:13. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Salmo 119:30. Jesus é amor. Jesus é fiel. Jesus é amor. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13:35. É a presença de Deus que nos fortalece todos os dias. Amém, amém. É tão lindo ver as crianças falar de Deus, né? E são já uns ministradores da palavra. Pode todo mundo estender as mãos? Vamos orar por eles? Oh Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada criança na Tua presença, Senhor. Que o Senhor livra de todo mal, meu Pai. Que o Senhor dê muita sabedoria, discernimento para cada criança. Que onde eles colocarem a ponta dos pés deles, eles serão muita bênção, Pai. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoa. Que eles serão homens e mulheres do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Essa conferência que vai ter aqui, vai ser o primeiro ano aqui na nossa igreja, mas já está indo para o terceiro ano que está acontecendo aqui. E nessa oportunidade, o nosso pastor, juntamente com cada um de nós, estamos cedendo a nossa igreja. Vai vir pessoas de várias igrejas a estar participando desse evento. Amém? Amém? Cadê o povo de Deus? Dá um brado de glória nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Tem fogo aí, crente? Cadê os crentes pentecostal aí? Vocês estão sentindo falta de algumas pessoas aqui nessa manhã? Tá? Quem tá fazendo? Quem não tá aqui, Camila? Pastor? Mais quem, Camila? Mas a pastora. Que Deus abençoe os nossos pastores que estão em viagem, em alguns compromissos. E nós estamos aqui nesta manhã para estar dando continuidade na obra do Senhor, porque mesmo assim o pastor não estando aqui, mas a pastora tem os voluntários, tem todos nós aqui empenhados para que a obra do Senhor continue acontecendo, para que a palavra de Deus continue sendo pregada e a história de pessoas estejam sendo mudadas. Amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, os irmãos que trouxeram Bíblia aí nesta manhã, para abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta manhã. Quem crer, diga glória a Deus. Quem crer, diga aleluia. Irmão David, nos ajude aqui. 2 Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1, que diz assim: E disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhes: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. E disse-lhes o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aonde está? Perguntou-lhes o rei. Ziba lhes respondeu: Está na casa de Miquer, filho de Amiel, em Lodebar.
Então mandou o rei Davi traz-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Verso de número 7. Então lhes disse: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém? Queridos amados irmãos, a palavra que eu quero ministrar aos vossos corações nessa manhã tem por título: restaurando aquilo que parecia estar perdido. Essa palavra, esse tema, tem alguém aqui que se identificou com esse tema? Restaurando aquilo que parecia estar perdido. Para nós sabermos o que aconteceu, para que viesse estar sendo narrado aqui no capítulo de número 9 de 2 Samuel, a Bíblia vem falando da vida e da história de algumas pessoas aqui que vamos estar mencionando. E essa pessoa citada aqui é nada mais, nada menos do que Mefibosete. Mefibosete era um cara que era neto de Saul, filho de Jonatas. E a Bíblia fala que Jonatas e Saul e seu irmão Abinadab saiu à guerra contra os filisteus, contra o exército rival de Israel. E nesta peleja e nesta guerra, a Bíblia diz que os filisteus derrotaram o exército de Israel. E alguns soldados dos exércitos de Israel, quando viram que estavam perdendo muitos homens, que estavam perdendo a peleja, eles fugiram ali daquele ambiente onde eles estavam guerreando. E quando eles fugiram, ficaram Saul, o rei, ficaram Jonatas, seu filho, que é o pai de Mefibosete, e ficaram Abinadab e outros. E a Bíblia fala que eles morreram nessa peleja. Então agora o povo de Israel está sem o rei morreu. Morreu também o seu filho, o seu sucessor, Jonatas, que era alguém a qual tinha uma aliança fortíssima, uma amizade linda e maravilhosa com Davi. Sobrou o seu outro irmão Abinadab, filho de Saul também, foi morto e ferido na peleja contra os filisteus. E aqui que vamos chegar. E quando esses três, que aqui a palavra de Deus cita o nome deles, morreram na peleja, a Bíblia fala que ali estava Mefibosete. Ele vivia na corte porque o seu avô era rei, ele vivia no palácio, ele estava entre os nobres porque ele fazia parte da sucessão do rei. E esse jovem agora está ali sem entender nada. O seu avô, o seu pai, os seus tios e todo o exército de Israel sai à guerra, e Mefibosete está ali tranquilo, e de repente vence o exército inimigo e começa a correr atrás deles, destruir. E Mefibosete estava ali no palácio quieto, sem entender nada e sem até saber de nada. E de repente a mulher que cuidava dele, porque naquele tempo tinha, hoje fala uma babysitter, né? Todas as pessoas de posses, de dinheiro, de condição, tinha uma pessoa responsável para cuidar dos filhos, porque geralmente as pessoas tinham muitos filhos. E nessa feita, quando a babysitter de Mefibosete fica sabendo que o exército inimigo matou o rei Saul, matou Jonatas, matou Abinadab e estava vindo para onde eles estavam, ela pega Mefibosete e sai para fugir. Porque naquela época era assim, quando você tinha um filho, você era o rei, o inimigo vinha te destruía, era duas coisas que era ser feito: ele matava todos os sucessores, ou ele pegava e levava para o seu reino e fazia com que eles se tornassem escravos.
E essa mulher a ama de Mefibosete para não deixar ele ser morto, talvez, porque ela não sabia a intenção do inimigo. Agora ela pega essa criança de 5 anos e foge. No que ela sai em disparada para fugir com essa criança segurando, ele tinha apenas 5 anos. Essa criança cai. Essa criança cai, fratura os 2 pés, e mesmo assim ela corre com ele e foge. Leva ela para um lugar distante, leva ele para um lugar distante chamado Lodebar. Lodebar é um lugar aonde se chamava terra do esquecimento, terra do abandono, terra da escassez. E agora Mefibosete é transportado, ele é levado para Lodebar. E aqui eu venho a primeira aplicação para as nossas vidas. Tem coisas nas nossas vidas que nós não temos o controle. Os pais, as mães, geralmente a gente não quer perder o controle de nenhuma situação, ainda mais sobre os nossos filhos, sobre as finanças, sobre a família. Agora essa criança está sem pai, agora essa criança está sem o avô, agora essa criança está sem o tio. Essa criança agora já não faz parte daqueles que habitam no palácio, que habita na Suprema Corte de Israel. Agora essa criança, ela é levada, ela é arrancada de tudo aquilo a qual ela era acostumada a ter. Ela nasceu na Suprema Corte, ela nasceu no meio dos nobres. Agora essa criança, ela é arrancada dali, levada para um lugar de esquecimento, levado para um lugar de dor, um lugar de abandono, trazendo consigo os seus traumas. E por fim, para não bastar, ainda estava com os 2 pés quebrados. Ficou deficiente. E aqui eu faço a aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes em um dia comum nós estamos aqui tranquilo na nossa casa, ou talvez no nosso trabalho, e recebemos uma notícia ou somos acometidos por algo que não está no nosso controle. De repente nós recebemos uma notícia no telefone, aonde essa notícia ela nos destrói, aonde essa notícia ela faz com que nós nos combalecemos, aonde a nossa estrutura é abalada, aonde o nosso emocional é atingido, aonde parece que o chão que nós pisarmos agora foi nos tirado, e nós estamos caindo de um precipício aonde nós não vamos saber e não temos a noção se esse precipício ainda vai ter fim, porque tudo aquilo que estava no meu controle, tudo aquilo que eu estava vendo agora já não existe mais. Eu fui arrancado de um determinado local e fui transportado para outro. E agora eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tudo estava normal e de repente o vendaval se levantou e agora eu tive que sair do lugar onde eu estava. Mas algo muito importante aqui, vale a pena a gente entender que Mefibosete não foi porque quis, Mefibosete foi levado. No livro de Mateus, capítulo de número 4, a Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia fala que ele foi transportado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E aqui meu coração queima de expectativa, de alegria. Você sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que nos assistem, tem você que está aqui me ouvindo, que não está entendendo como que a sua vida foi tomada por um reviravolta. Muitas coisas aconteceram e algumas outras ainda estão acontecendo, e você não está entendendo o porquê de tantas coisas acontecer, porquê que
tantos problemas, tantas situações estão surgindo, e de repente eu fui lançado em um funil aonde ele está me conduzindo para uma direção que talvez alguma pessoa fale: eu não queria estar aqui, eu não queria ir para lá, mas de repentemente parece que uma coisa foi te empurrando e de repente agora você está aí. Meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Será que Deus deixou de olhar para mim, irmão Diego? Será que Deus é tão mau? Será que Deus é tão duro para me permitir e me deixar ser levado por uma situação dessa? A minha vida virar os avessos? Porque talvez tenha alguém que está me ouvindo aqui que parece que a sua vida virou os avessos. Jogou para cima e quando caiu só caiu os cacos. Assim estava Mefibosete. Agora imagina uma pessoa, olha o tamanho dos traumas que essa criança carregava consigo com apenas 5 anos de idade. Perdeu toda a sua família, perdeu dinheiro, perdeu riqueza, perdeu casa. Agora só tinha ama e estava em um lugar de escassez, de pobreza, de miséria, de abandono, de dor, aonde a maior companhia que ele carregava consigo é os traumas emocionais. E quantas pessoas estão aqui me assistindo nesta manhã que carregam consigo profundos e extraordinários e tremendos traumas na sua alma? Pastor Gledson, não é porque eu quis, ou não foi porque eu causei uma situação, ou eu me envolvi em algo e agora as consequências, o impacto das decisões que eu tomei algum tempo atrás, agora me acarretou em me conduzir para o lugar que eu estou e passar o que estou passando. Mas eu tenho uma notícia boa para te dizer nessa noite, porque tem coisas que não estão no meu controle, tem coisas que não estão no seu controle, mas está no controle do Eterno, e nada sai do controle dele. Mefibosete foi levado. Mefibosete não foi por conta própria. A Bíblia diz que Mefibosete agora está em Lodebar. Aí depois que aconteceu tudo isso, da morte de Saul, Davi já havia sido ungido por Samuel há muitos anos atrás. E quando Saul morre, Abinadab morre, Jonatas morre, agora o povo proclama Davi como rei de Israel, rei de Judá. E quando Davi assume o trono, Davi sai a peleja contra os filisteus e os derrota. Sai contra os jebuseus e os derrota, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Todas as vezes que se levantar um gigante no seu caminho, todas as vezes que surgir um obstáculo na sua vida, eu quero dizer para você: se o Senhor estiver com você e você com ele, você pode ter certeza, as lágrimas vão cair, eu posso até passar a noite sem dormir, mas a vitória é certa no nome do Senhor. Agora Davi assume o trono, Davi derrota os inimigos. E de repente Davi está lá no palácio. E eu acho muito lindo isso, porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus pode enviar um anjo para falar com você. Deus pode enviar um anjo como teofania diante de você e falar algo para você. Pode. Mas Deus está falando sobre pessoas. Deus quer me usar para abençoar você. Deus quer abençoar você. Depois que você é abençoado, você é abençoada, Deus vai usar você para abençoar outras, porque o que Deus coloca em nós não é só para nós. E o ser humano tem um egoísmo consigo de achar que o que Deus coloca nele, que o que Deus dá para ele, ele é como uma represa. Represa é um ambiente onde ele serve como retenção de líquido ou de algo que é colocado dentro dele. Mas eu quero dizer para você que aquele que é tocado, é alcançado pela fonte da vida. A água não para de jorrar. A represa, ela pode até ter sido uma represa, mas ela vai arrebentar. Ela vai arrebentar porque ela tem que continuar o fluxo.
O que Deus está fazendo em mim, o que Deus está fazendo na sua vida não é somente para você. Aprenda isto. O que Deus faz em nós é para alcançar a vida de outros. É para alcançar a vida de outros. E aí Davi agora está no palácio. E Deus vai, toca no coração de Davi. E Davi se lembra da família de Saul. Davi se lembra de Jonatas, o seu amigo leal. Porque a Bíblia diz que Davi tinha uma amizade aonde Jonatas tinha uma lealdade fiel com Davi. Mesmo sabendo Jonatas que o seu pai era rei, mas ele sabia também que Davi já havia sido ungido para ser rei sobre Israel depois de Davi. E mesmo assim, olha para vocês ver o que é lealdade. Ele manteve a sua amizade e a sua lealdade a Davi. E a Bíblia diz que Davi está lá no palácio. Aí tem gente que fala, de repente veio um pensamento na minha mente. De repente. Eu não sei porque eu lembrei de alguém. Eu quero dizer para você nessa manhã, sabe o que acontece? Assim como o Senhor colocou na mente de Davi naquele dia para se lembrar da família de Jonatas, naquela mesa o seu nome vai ser lembrado. Deus vai usar alguém. Naquele escritório o Senhor vai colocar no coração do advogado, ele vai lembrar do seu processo. Naquela corte o Senhor vai tocar no coração do promotor e ele vai olhar naquela pia de processo e sabe quem é o nome que o Senhor vai colocar no nome dele, na mente dele. Cadê o primeiro? Eu quero dizer para você o nome que o Senhor vai colocar na mente dele, é o seu. É o seu, porque o Senhor não se esquece dos seus. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez o Senhor determinando algo ao meu e ao teu favor, a palavra do Senhor, ele não volta atrás. E Davi está lá no palácio e de repente veio-se na mente de Davi. O Espírito de Deus incomodou, pastor Marcelo. Eu não esqueci de alguém. Você lembra de Jonatas? Você lembra da descendência de Saul? Porque o que eu coloquei no seu coração, a lealdade, ela nunca vai sair daí, porque quem pôs foi eu. Tem gente que às vezes, para agradar outras pessoas ou para entrar no mundo de pessoas, começa até querer negar a lealdade que carrega consigo. Mas eu quero dizer para você, não rejeite o que Deus te deu, porque no mundo do homem você hoje aceita e amanhã você é rejeitado. Mas na presença do Senhor não tem rejeição. Na presença do Senhor não tem acepção. Ele pode passar o tempo que passar, mas de você o Senhor não esquece. Dos teus o Senhor não esquece. Pastor Cleiton, mas já tem 4 anos que eu estou aguardando. Mas eu quero dizer para você, talvez você está achando nesta manhã, nessa semana você pensou, ei, não tem mais causa, a minha situação está perdida. Mas assim me diz o Senhor para falar para alguém, o Senhor não esqueceu. Há tempo para tudo e todas as coisas. O seu milagre, a sua resposta já está a caminho. Mas sabe por que está demorando? Me pergunta, sabe por que está demorando? Porque o Senhor está te preparando para ela. É o tempo da demora, é o tempo da preparação. Se você for fazer um prédio desse aqui, você não fazer uma fundação resistente, calculada, quando chegar a estrutura, a fundação desaba. E às vezes dói tanto, a gente sofre tanto no processo,
Mas a gente não entende que o Senhor está movimentando, está fortificando a base, para quando chegar a bênção nós não vamos jogar fora, porque às vezes a bênção vem e nós não estamos preparados. Sabe por que a gente vê muitas pessoas aí ao nosso lado que ficam anos orando por uma bênção, por uma causa, e de repente a bênção chega e aquela pessoa se perde e aquilo se desvai como areia junto com a água nas suas mãos, escorrendo entre os seus dedos, e em pouco tempo aquela pessoa já não está mais de posse da vitória. Sabe por quê? Porque não estava preparado. Não estava preparado. E o Senhor está falando com alguém. O Senhor está movimentando a estrutura. O tempo pode estar demorando para você, mas esse tempo é necessário para quando a tua vitória chegar, você vai saber quem veio na sua vida e você vai estar preparado para administrar o que o Senhor está fazendo ao teu favor. E a Bíblia diz que Davi se lembra. E Davi vai dizer: Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Tem alguém? Tem alguém ainda? Engraçado que os servos, às vezes, muitas pessoas sabem do que nós estamos precisando, pastora Rita. Muitas pessoas sabem do que você necessita. Muitas pessoas sabem da luta que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas sabem da necessidade que nós carregamos com nós. Muitas pessoas sabem da luta que nós enfrentamos. Mas aqui o rei vai e diz: ainda há alguém? Ainda há alguém? E sabe o que? Que tem muitas pessoas que dá lugar para o inimigo. Está ali, ó. Muitas pessoas estavam ali diante do rei. E as pessoas não falam. Eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar na minha companhia. E o salário é o valor X. E essa pessoa, o trabalho é fixo. E você sabe de alguém que está trabalhando um dia aqui, um dia ali, uma semana para alguém, trabalha para uma companhia, não recebe direito, ganha um salário baixo, e você ouve que alguém está precisando. Por que você sabe de alguém que precisa e você não fala? O Senhor está dando a oportunidade que você seja instrumento na mão dele para abençoar alguém. Sabe o que as pessoas fazem? Faz de conta que não ouviu. Por quê? Porque só dela saber que aquela pessoa pode estar abençoada ou pode estar diante de uma oportunidade, incomoda ele. Incomoda. As pessoas sentem mal hoje em dia. Está tudo ao contrário. As pessoas não sentem mal de ver o outro na dificuldade. As pessoas sentem mal de ver o outro na bonança. Mas eu quero dizer para você que o meu Deus e o seu Deus, Ele não esquece de ninguém. Tem pessoas aqui que não foi para Lodebar por conta própria. Tem pessoas aqui que foi levada para Lodebar. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que permite você ser levado para Lodebar é o mesmo Deus que vai arrancar você de Lodebar. Cadê você nesta manhã que está em Lodebar? Eu não sei quanto tempo você está no vale do esquecimento. Outros estão no vale do abandono. Outros estão no vale da dificuldade. Outros estão no vale, na Lodebar da traição. Mas eu quero dizer para você, o Senhor permitiu você ser levado para Lodebar, mas o Senhor também vai mandar chamar você de Lodebar e vai honrar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. O Senhor não faz nada para exaltar o homem. Quem prega isso é mentira. O Senhor faz tudo para glorificar o nome dele. Será que o milagre que você está buscando é para glorificar o nome dele? Ou será que é para se exaltar diante da sua família, diante dos seus amigos, no raio de amizade onde você convive? Eu quero ter uma casa melhor, para que todos os meus amigos vejam que Deus é na minha vida. Eu quero ter o melhor carro da minha família, de todos os meus familiares, para que os meus familiares vejam que eu venci, que eu sou mais crente.
Não, Deus não trabalha dessa forma não. Eu quero dizer para você, se você está com esse pensamento, com essa ideia, eu sinto muito em te dizer, mas vou ter que te dizer, Deus não vai fazer. O apóstolo Tiago diz: muitos pedides e não recebeis. Por quê? Pede mal, não sabe pedir. Ana chegou diante do Senhor naquele dia. Ela ia todos os anos com Elcana, seu esposo, sacrificar. E sabe o que ela fez naquela vez? Seu marido falou assim: ó, você só chora e não come. Você só chora e não come o alimento. O alimento é que provoca o milagre, é a palavra. O alimento é a palavra. A palavra em nós é que nos sustenta. A palavra é quem faz que nós saímos da esterilidade e passamos a gerar, passamos a produzir. Aí ela foi e aprendeu. Ela falou assim: agora é diferente. Senhor, se o Senhor me der para glorificar o teu nome, Senhor, que eu quero. Eu só quero poder gerar. Eu só quero poder gerar. Mas eu vou te entregar, Senhor. É para a glória do teu nome. E o que nós precisamos é disso. Precisamos de buscar milagre para que o nome do Senhor seja glorificado. Gente, vamos deixar de viver essa mentira nas redes sociais. Todo mundo fingindo ser algo. As pessoas estão se perdendo. As pessoas já não sabem mais quem elas são nas redes sociais, porque o mundo quer uma imagem. O mundo exige algo de nós, mas esse algo que o mundo exige, ele arranca a nossa essência. Ele nos amputa de Deus. Ele nos amputa do caminho. É como você ter um membro aqui e você chegar aqui para agradar alguém. Eu tenho que cortar isso aqui porque ele só quer desse lado. Nós precisamos deixar de querer agradar o mundo e agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que alguém ali entre aqueles que estavam diante do rei, Deus sempre tem alguém. Você sabe disso? Que Deus sempre tem alguém em todo lugar. Talvez a maioria não vai lembrar ou não vai citar o seu nome na mesa quando houver necessidade, mas o Senhor tem os seus. O Senhor sempre tem alguém lá. Aí alguém vai e diz assim, ó: então, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Então Ziba respondeu: rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ainda há um, Senhor. Ainda há um da casa de Saul. Só, Senhor, porque ele é filho de Jonatas. Aí essa pessoa Ziba foi bem categórico. Ele foi bem cirúrgico na hora de falar quem era. Ele falou assim, ó: é um aleijado de ambos os pés, mas ele é filho de Jonatas. Por que ele falou filho de Jonatas ali? Ele é filho daquele seu amigo. Ele é filho de Jonatas. Só que ele é aleijado de ambos os pés. O que eu acho muito interessante aqui, que ele falou assim: ele é aleijado, ele tem dificuldade, ele tem problema, ele tem deformação. O rei não deu moral para isso. O rei não importou com as deficiências dele. O rei não importou com as debilidades dele. O rei não quis saber das dificuldades que esse homem carregava consigo. O rei não quer saber da minha fragilidade. O rei não quer saber da sua fragilidade, porque quando ele te gerou no ventre da tua mãe, te chamou pelo teu nome, ele sabia qual era a sua estrutura. Ele te conhece mesmo antes de você nascer. Não precisa você querer chegar diante de Deus ou fingir ser um super-homem ou uma super-mãe ou um super-pai. Não, diante de Deus ele olha para dentro, ele sabe aonde está as suas debilidades. Aí Ziba vai e fala para o rei, falou: Senhor, ainda resta, é filho de Jonas, é filho do seu amigo, mas ele é aleijado de ambos os pés. Isso aqui que eu acho lindo. Aí o rei só fala assim, ó: aonde está? Perguntou-lhes o rei. Olha para dentro de você agora.
O rei manda perguntar: onde está? Porque talvez você está escondendo atrás de uma máscara emocional, mas você sabe como está combalido por dentro. Você sabe como está destruído. Você sabe que as suas forças parece que elas já não nascem mais, parece que a fonte morreu. E eu criei uma armadura, eu acostumei tanto com esses traumas, eu acostumei tanto com essas debilidades, com essas lesões emocionais, psicológicas e até mesmo físicas, que parece que eu já estou normal. Porque a gente é tanto sofrimento, é tanta dificuldade em alguns momentos, e o mundo nos ensina, as redes sociais nos ensinam a acostumar com essa armadura, irmão Diego. A gente sabe as dores que nós carregamos com a gente sabe as nossas debilidades, as nossas deformações emocionais que nós carregamos conosco. Mas o rei não quer saber disso. Mas o rei pergunta: aonde está? Aonde está você nessa manhã que tem coragem de abrir o seu peito e dar um grito de socorro, de pedir para o Senhor olhar, reconhecer diante dele: eu estou aqui, é eu que tenho comigo as debilidades, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor olhe para mim, porque nesta manhã é manhã de restauração daquilo que parecia estar perdido. Não é o fim. Essa situação, essa causa que você está passando, que você está enfrentando, não é o fim. E o rei vai e pergunta: aonde está? Está quebrada? Mas eu quero. Está moído? Mas eu quero. Ah, mas está caído, está chorando? Mas eu quero. Ah, mas está na sarjeta? Eu também quero, é meu, é minha. Não importa o ambiente aonde você foi colocada, aonde você foi colocado, mas o Senhor te chama, o Senhor te quer, mesmo ainda caindo, mesmo ainda sofrendo, mesmo ainda chorando, mesmo ainda despedaçado emocionalmente e destruído. Mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe as lutas que eu enfrentei, as dificuldades, as humilhações. Não, eu não sei, mas o Senhor sabe, Ele viu todas elas. O Senhor sabe. Ah, mas eu acho que eu não consigo mais, eu já não quero mais, eu não sei se eu nem mais tenho força para querer viver, para voltar a sonhar. Mas eu quero dizer para você: há um tempo para todas as coisas, e o dia do choro passa. A noite tempestuosa tem fim, porque é o Senhor que tem o controle, e o Senhor tem dia para permitir começar, mas o Senhor também tem decreto nos céus para o dia que vai terminar. Cadê você nesta manhã? Levanta a tua mão e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor, olha para dentro de mim. Porque disfarçar o que tem dentro de mim, o que está passando dentro da minha mente, diante do ser humano é fácil, mas diante de Deus não existe possibilidade de você enganar o Eterno. E o Senhor vai, e o rei fala assim, ó: e o Senhor vai e diz assim: então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aí o rei vai e diz: aonde está? Perguntou-lhes o rei. E Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ele apontou a direção aonde estava Mefibosete, aonde foi colocado, aonde foi empurrada. Eu quero dizer para você, o Senhor nesta manhã, aonde você está, o Senhor te encontra lá também. Mas eu estou fazendo coisa que eu nunca sonhei que eu teria que fazer, mas foi necessário fazer. Mefibosete, quando foi levado para Lodebar, tinha apenas 5 anos. O que eu acho interessante, que Mefibosete lá, o pastor Marcelo, ele não parou a sua vida porque ele estava em Lodebar. A Bíblia fala que Mefibosete casou, mesmo aleijado, mesmo com debilidade,
ele constituiu uma família. Mesmo com debilidade, ele continuou caminhando. Então eu quero dizer para você, os meus traumas e os seus traumas não é desculpa e não é muleta para você parar. Não use os seus traumas, suas dificuldades, as suas debilidades, os problemas que você está enfrentando, os problemas que você está passando, para fazer com que você desista. Tem muitas pessoas que preferem vitimizar do que se levantar, irmão Maurício. As pessoas preferem vitimizar. Eu desisti porque fulano não me ajudou. Eu não fiz porque eu não tive oportunidade. Mas o que você está fazendo para criar oportunidade? Então, se alguém te deu oportunidade, crie elas. Todos nós, cada um de nós, nós temos um processo. E Deus tem um propósito com cada um de nós aqui também. Se eu for perguntar para você, aonde você passou, as coisas que você já enfrentou aqui, neste país, depois que você chegou, e quem foi que te deu a oportunidade aqui? Tem alguém aqui que as coisas foi fácil para ele? Se tiver alguém, eu quero ter uma consultoria com você hoje. Como você fez para falar assim, não, para mim foi facinho, pastor Glennis? Pois eu quero te dizer para você, os seus problemas só mudam os níveis deles uns para os outros. Os problemas que o Tiago enfrenta não é os meus. Os problemas que o outro enfrenta não é os meus. Então são lutas diferentes, são níveis e fases diferentes. Mas não use isso como muleta para desistir. Não use isso como muleta para culpar alguém, porque cada um de nós tem oportunidade que Deus nos dá, mas sabe o que acontece? Tem muita gente que não está preparado, tem gente que está tão cego, preocupado com a vida dos outros, que ele não vê nem a oportunidade diante dele quando chega. Sabe disso? Deus dá oportunidade para todo mundo, para todas as pessoas. Só que as pessoas preferem focar os olhos na vida dos outros do que olhar as oportunidades que vêm diante de ti. Você acha que o Senhor tem prazer em ver nós sofrendo? Você acha que o Senhor tem prazer em ver uma mãe, um pai chorando, lamentando, prostrado nas calçadas, perdendo noite de sono por causa das dificuldades, por causa de compromissos que tem para cumprir, por causa de luta com filhos e filhas? Não, Deus não tem prazer disso não. Deus quer ver o povo dele abençoado. Mas às vezes a pessoa pede tanto a bênção, mas o Senhor, Ele age, Ele reage mediante o nosso comportamento. Você age, Ele reage. A maioria das vezes a gente espera a benção num pacote bem bonito, né? O Senhor vai e usa alguém com big truck, vai lá e traz um caminhãozão com um envelopão bem grandão, aquele lação todo bonito. Essa é a imagem que nós criamos na nossa mente. Aí a gente está aqui dentro da igreja, de repente chega alguém ali com um carro de som igual aqueles no Brasil e grita lá: ei, a sua bênção está ali. Irmão Peterson, olha lá fora, olha o tamanho da bênção. Aí todo mundo se admira, né? Nem sempre vai vir assim. Às vezes o Senhor traz as bênçãos para nossas vidas em forma de vento, em forma de dificuldade. Para Davi foi o Golias, imagina? Se o Senhor falar assim, ó, a sua bênção agora eu vou mandar ela, mas você vai ter que derrotar um Golias. Vai ser em forma de um Golias. Vai ser em forma de um vento no mar. Vai ser em forma de uma tempestade. Por isso que nós devemos abrir os nossos olhos e amadurecer espiritualmente. Porque se nós amadurecermos espiritualmente, prestarmos atenção na palavra, a gente não vai ficar criando conto de fada na nossa mente, porque nós ficamos como crianças, bebês infantis espirituais dentro da igreja, romantizando o evangelho e se dando uma de vítima e de crianças emocionais diante de Deus. Amadureça espiritualmente, observe e leia como a palavra, porque a palavra, ela é o GPS do crente. Eu estou chorando, a palavra, ela vai te confortar. Eu estou sem direção, ela vai te apontar o caminho. Ah, mas eu tenho que tomar a decisão. O Senhor vai te dar o clareamento emocional para você tomar a decisão correta. Senhor, me dá sabedoria. Às vezes a gente quer um milagre, a gente quer prosperar. Irmão Daniel, tem pessoas que se Deus prosperar ele, colocar $500 mil na conta dele, ele não tem sabedoria nem para lhe dar 2, 3 dias, uma semana, ele está liso de novo.
acaba, dá tudo pros outros, pega o dinheiro, vai comprando, tem para todo mundo e não compra talvez. Tem alguém, eu vou mais adiante. Tem alguém que se olha lá, que ele não compra trem nem para ele. Acaba com tudo. Nós precisamos amadurecer diante de Deus. Porque às vezes estamos pedindo algo para Deus, mas o Senhor olha e fala: meu Deus, tadinho dele. Se eu fazer na vida dele, olha a situação. Com $3.000 por mês ele já está... Com $4.000 por mês, olha que loucura que ele está fazendo. Ele ganha $4.000, ele está gastando 12, está ficando mais 8 no cartão de crédito. Senhor, me prospera, Pai, olha a minha luta, Senhor. Aí o Senhor fala: meu Deus, a sua luta não é o diabo, é você mesmo. É você que está provocando essa luta. Olha para... Aí o Senhor, se ele pudesse, ele levava assim, pegava pelo paletó, levava, vem cá. Chega no espelho e fala: olha lá agora. Eu não sei o nome da minha luta. O Senhor fala: vem cá no espelho, olha aqui. O que você está vendo? Oh meu Deus. É, isso aí que é a sua luta. Às vezes o diabo não tem nada a ver com muita situação. Às vezes é a gente mesmo que provocando certas coisas na nossa vida. E aí a gente quer prosperar, quer ser próspero, quer ser abençoado. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me usa para curar alguém. Eu quero que o Senhor me usa para abençoar a vida de alguém. Se alguém estiver triste, ligar para mim, eu consolar ele. Não ora, não jejuma, não busca, não lê a Bíblia. Como é que você vai ter uma palavra para dar para alguém se der a Bíblia você lê? Você não sabe, não tem intimidade com Deus, só tem poder quem está perto dele. Se aproxima de uma pessoa sábia, automaticamente a sabedoria vai ser inserida a gente vai ouvindo. E no que a gente vai ouvindo, a gente começa a aprender. E quando a gente aprende, a gente pratica. O que nós estamos precisando é disso. Mas vamos voltar para o texto para nós encerrar aqui. E a palavra de Deus diz que falou: ó, ele é aleijado de ambos os pés, está lá em Lodebar, Senhor. Aí o rei falou assim: eu não quero saber as dificuldades, eu não quero saber os problemas, as debilidades, as deformações que ele carrega com ele. Traz, busca, tira ele da onde ele foi levado, tira ele aonde ele foi permitido a ir. Pois eu quero dizer para você, há um tempo para Deus te arrancar desse processo. Há um tempo onde o Senhor vai liberar nos céus e será cumprido na terra. E eu quero dizer para você que essa noite, essa dificuldade, esse lamento, esse pranto já tem fim, ele já tem data marcada diante de Deus. Alegre o seu coração. E o rei o manda buscar. Ziba respondeu. Então mandou o rei traz-lo de Lodebar à casa de Melqui, filho de Amiel. O verso do número 7. Então lhes disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, seu pai, e restaurarei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Sabe o que acontece? Quando o rei ordenou para buscar Mefibosete lá em Lodebar, quando ele chegou diante do rei, ele se prostrou diante do rei. Ele falou: eis aqui o teu servo. E quando ele se prostra diante do rei, aí o rei pegou e foi, viu na feição dele o temor, o desespero que estava diante no rosto de Mefibosete. Ele estava apavorado. Ele pensou: nossa, o rei Davi agora sumiu, meus parentes já estão mortos e eu sou o sucessor da família, ele vai mandar me matar agora. Só que aí Davi, olhando, falou assim: não temas, não temas. Aquele homem, ele já não mais acreditava que a sua luta teria fim. Ele já não mais tinha expectativa com ele, que aquele deserto, que aquele abandono, que aquela escassez ia sair da vida dele. Ele já estava acostumado com aquilo. E o rei vai e fala para ele, ó, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo.
Deus está sempre pronto para usar de bondade com alguém. Você sabia disso? Deus sempre está pronto para usar de bondade com você, independentemente. A Bíblia diz que Jonas, ele foi parar numa tempestade dentro de um grande peixe por causa da desobediência. Agora Mefibosete foi conduzido para Lodebar. Ele foi conduzido. Ele não foi parar lá por desobediência. Ele foi parar lá por uma consequência de algo que aconteceu aonde ele não tinha nada a ver com aquilo. A Bíblia fala, mas quanto tempo ficou Mefibosete em Lodebar? A Bíblia fala que ele voltou de lá, ele foi para lá com 5 anos. Aí ele casou e ele tinha um filho. Mesmo em Lodebar, ele continuou vivendo. Mesmo na dificuldade, ele continuou lutando. Mesmo na dificuldade, ele continuou insistindo. Mesmo na dificuldade, ele continuou rompendo. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Ele só quer romper na bonança, só quer romper no dia bom, só quer sorrir na hora do churrasco, só quer dar glória na hora do parabéns, só quer cantar na hora que está tudo bem, quando o filho não está dando problema, quando a filha não está dando problema, quando o trabalho vai bem, a empresa está crescendo, mas no dia da dificuldade ele para, porque ele só quer romper quando tudo está dando certo. Mas sabe quais são as pessoas que mais têm valor diante de Deus? Aqueles que mesmo na luta eles não param, mesmo com os seus traumas eles insistem, mesmo com as dores internas e mais profundas na sua alma, ele continua vivendo, ele continua enfrentando as dificuldades, ele continua enfrentando todas as lutas que nós sabemos que nós enfrentamos. Você sabe a luta que você enfrenta, você sabe a dificuldade que você está passando. Lodebar foi um lugar onde Mefibosete casou, foi na onde Mefibosete teve um filho. E não tem a idade certa, os anos certos que Mefibosete ficou em Lodebar, mas aproximadamente entre 15 a 20 anos, porque pelo cálculo que Davi reinou, até a chegada de Mefibosete, o retorno dele foi entre 15 a 20 anos. Então eu quero dizer para você, talvez tem um ano, tem 6 meses, tem uma semana que surgiu uma adversidade na sua vida e você acha que já é muito tempo. Ele viveu entre 15 a 20 anos em Lodebar, mas o rei se lembrou dele e mandou chamar. O rei se lembrou dele e falou: hoje a sua luta acaba, hoje a sua dificuldade termina. Aonde você estava, de lá você não vai mais voltar, porque eu te arranco desse lugar de escassez, eu saro a tua dor, eu quero arrancar da sua vida os seus traumas que te fez sofrer todos esses anos que você viveu com eles. Mas assim diz o Senhor para alguém aqui nesta manhã, o Senhor nesta manhã manda mudar a tua história, o Senhor quer limpar a tua alma e tirar de você aquilo que só você sabe. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que você carrega essas feridas? Ter uma ferida não é problema, você ser ferido nunca foi um problema. Deus não vê problemas em pessoas feridas. Sabe qual que é o problema para Deus? É quando Deus quer curar alguém e eles quer tampar a ferida. Tem muita gente colocando band-aid em ferida há muitos anos. Tem muitas pessoas pintando ferida, passando maquiagem, sendo que elas mesmas sabem que o negócio não tá legal. Tá igual na mão, já tá cheirando mal, já tá afetando os filhos, já tá afetando os amigos, já tá afetando a companhia, já está agora afetando o emocional, porque a pessoa já está se desequilibrando. Pois eu quero dizer para você, tampar a ferida não é cura. Sabe como que nós cura a ferida? É expondo ela diante daquele que pode sarar, é diante daquele que pode colocar o remédio.
Ferida não se tampa, ferida pode, maquiagem não tampa a ferida. Você apenas disfarça e volta para casa com a ferida aberta, mas porém tampada. Mas se alguém encostar, meu Deus. Tem gente que tem feridas tão profundas que somente em falar. E eu vou mais além, tem outros que só de olhar já tem uma reação. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, o Senhor quer limpar, o Espírito Santo quer arrancar esses traumas. Porque na presença de Deus não tem ferida pequena, não tem ferida grande. Na presença de Deus tem cura. Na presença de Deus tem refrigério. E o rei fala para ele: eu vou usar de bondade para contigo, não temas. E a partir de hoje você vai comer pão todos os dias na minha mesa. A partir de hoje, o alimento que vai ser servido vai ser na mesa do rei. Esse alimento é a palavra. Se coloque de pé. Não se permita nesta manhã voltar com essas marcas, com essas feridas. Sabe o que acontece? Tem oportunidades nas nossas vidas que é crescimento financeiro, crescimento de negócio. Talvez tenha alguém que está cansado de um business e tem alguém que está orando para ter um business, sabe? E Deus vai criar essas cristocidências. Aí de repente essas duas pessoas se encontram. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas que eles oram tanto para Deus abençoar eles. Eu quero ter um business. Aí tem outra pessoa ali que Deus já abriu a porta para ele para um business maior. Porque Deus não gosta de ninguém estagnado. Deus quer que a gente sempre, Ele vai sempre elevando os níveis na nossa vida. Aí sabe o que acontece? Aí Deus vem e conecta os dois. Por um acaso, aí vem a pastora Dulce, encontra com Rebeca. Aí de repente Rebeca está orando pelo business. A pastora Dulce já está vendendo aquele business porque vai passar para outro. Aí ela chega para Rebeca e fala: eu estou com esse business aqui e eu não vou tocar mais ele. Você quer me comprar? Eu faço um precinho barato, parcelo para você, do jeito que você puder. Aí sabe o que a Rebeca fala? Eu não posso. Eu não tenho dinheiro. Isso é muito para mim. Não, mas do jeito que fica bom, fala aí para mim, o jeito que fica bom eu vou fazer para você. Não dá para mim. Sabe o que acontece? Aí Deus olha e fala assim: como que eu vou fazer na vida dela? E assim somos nós diante de Deus. Às vezes o Senhor nos dá a oportunidade para o Senhor nos limpar, para o Senhor nos tratar, para o Senhor nos curar, para o Senhor nos arrancar de um tempo de dor e nos levar para um tempo de refrigério. E sabe o que acontece? Quando o Senhor nos dá a oportunidade na palavra, aonde eu tenho apenas que mostrar para Ele a ferida e falar: hoje eu decido, Senhor, entregar essa ferida para o Senhor. Não quero mais, isso aqui está tão mal, eu já não suporto. Sabe esse desgaste que você está carregando? É por causa de insistir com esse trauma, com essa ferida, com essa dificuldade. Mas nesta manhã, feche os seus olhos. Eu quero que você fale para o Senhor: a oportunidade já vos foi dada. Senhor Deus, Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus. Mefibosete, Senhor, foi conduzido a Lodebar por causa, Senhor, de situações adversas, as quais, Senhor, meu Deus, não foram provocadas por ele, Senhor. Mas eu quero pedir, Senhor, também tem pessoas aqui, Senhor, que está em determinadas lutas, em determinadas dificuldades, e por causa, Senhor, de algo que não estava no controle dele, mas porém ele foi inserido nesse contexto, Senhor, e já está sofrendo há tantos anos, meu Deus, e não sabe o que fazer, Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que nesta manhã, Pai, o Senhor derrame o teu bálsamo, meu Deus. Vai, Senhor, meu Deus, aonde o homem não pode ver, Senhor. Meu Deus, vai lá naquele baú, Senhor, naquele cofre aonde esta mulher, Senhor, está carregando, Senhor, aonde ela guardou, aonde esse homem aguardou, Senhor. E ele está fingindo, ele está com uma postura, Senhor, de super-homem diante da família, mas ele sabe consigo o tamanho das feridas e das dores e dos traumas que ele carrega. Meu Deus, o Senhor sabe quantas noites, Senhor,
Esse homem chorou escondido porque não queria que a esposa visse, não queria que os filhos sabessem, Senhor, porque ele está sofrendo. Porque hoje em dia o mundo nos ensina, Jesus, que se um homem chorar diante da esposa, se um pai chorar diante da filha, diante do filho, Senhor, é sinônimo de fraqueza, Senhor. Mas diante do Senhor, meu Deus, não é sinônimo de fraqueza. Diante do Senhor é sinceridade. E o que nós precisamos, Senhor, é nos despir, Senhor. Meu Deus, nos despir, Senhor, de todo engano. Nos despir, Senhor, meu Deus, dessa máscara. Nos despir, Senhor, meu Deus, dessa fantasia, Senhor, diante de Ti. Deixar o Senhor ver as nossas deformações. Deixar o Senhor ver, Senhor, as nossas debilidades. Deixar o Senhor ir, meu Deus, na divisão da alma, dentro do mais profundo do coração, Senhor. Nesse cofre emocional que foi criado, nessa estrutura fantasiosa, Senhor, que foi sendo moldada dia, anos e pós anos. E agora, Senhor, eu já não consigo mais, Senhor, arrancar de mim. Tem pessoas que sentem, Senhor, que já faz parte da vida deles. Mas eu quero dizer para você, não faz parte da sua vida, não se acomode com isso. Nesta manhã é manhã de libertação. É manhã de ser restaurado o equilíbrio. É manhã de ser restaurada a emoção. É manhã de ser restaurada a visão. Você precisa voltar a ver a direção, voltar a ver o caminho. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a querer romper. Porque tem pessoas que estão desistindo. Eu já não aguento mais, eu já não suporto mais, a minha causa não tem jeito, a minha situação não pode ser mudada. Mas você precisa voltar a ver o caminho. O Senhor não nos dá sonhos para morrer. O Senhor não nos dá visão. Por que você já não consegue mais ver o teu sonho? Tem pessoas que deixou de ver, pastor Marcelo, já não quer mais ver o sonho dele. As pessoas estão tampando, estão fazendo assim, abre os olhos. O Senhor diz assim, tira a mão só um pouquinho, aí eu abre os olhos nesta manhã. Jesus, nos dê a visão, Senhor. Meu Deus, mas também nos dê coragem, Senhor. Porque as maiores e melhores oportunidades que o Senhor nos dá, Senhor, às vezes não basta somente, Senhor, meu Deus, a vontade, mas exige coragem. Se Lodebar tivesse entrado no coração de Mefibosete, quando o rei mandou chamar ele, ele não tinha ido, porque ele ia temer, ele ia falar, o rei vai me matar. E ele tinha ficado lá em Lodebar, mas ele teve coragem. Eu quero dizer para você, a sua história e determinadas histórias, determinados algo nas nossas vidas só vai ser mudado quando você tiver coragem de sair do ponto que você está e se levantar diante do rei. O Senhor pode mudar, o Senhor trabalha. Você age, Ele reage. Qual é o seu comportamento diante dele? Faz como Naamã, arranca a capa, arranca a armadura nessa manhã e fala para o Senhor, Senhor, tira de mim, Jesus. E eu quero dizer para você, nessa manhã, se porventura você ouviu essa palavra e quer sair do seu lugar, levantar a sua mão e falar, eu fui encontrar. Porque o Senhor, o rei mandou dizer, aonde está? Mesmo com os traumas, mesmo com as dificuldades, oração é alimento. o Senhor sabe onde você está, mas o Senhor quer que você saia do lugar que você está e venha diante dele. Porque diz, a partir de hoje, nunca vi um justo você não volta mais para o lugar onde você estava acostumado a viver. O Senhor vai tirar você desse ambiente de dor. O Senhor vai te tirar desse lugar de vergonha. E o Senhor agora vai te colocar num lugar de honra. Para as pessoas entenderem e saber que Deus é na sua vida. Que Deus é fiel. Porque a aliança que Davi tinha com Jonatas, a lealdade com Saul, ela não é esquecida por Deus. E aqui vale algo muito importante para você. Sabe por que Davi teve prazer em abençoar Mefibosete? Porque ele se lembrou
pai de Mefibosete. Então, Graça e paz, igreja, amém? Agora a gente vai estar falando de dízimos e ofertas, amém? Aleluia. Só 4 pessoas entenderam, 5 pessoas. Agora a gente vai estar falando de dízimos e ofertas, amém? Glória a Deus, é isso aí, igreja. Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes nessa manhã, amém? Que palavra do céu, pastor Gledson. Carrego essa palavra comigo durante essa semana em nome de Jesus. Amém, irmãos? Roger, faz um favor para mim. Eu estou percebendo que não tem algumas pessoas aqui que foram para lá. Por favor, chama todo mundo que está lá, foram para lá, que vem aqui. A gente vai trazer uma palavra de dízimo e oferta. E eu quero que a igreja ouça bem essa palavra de dízimo e oferta. Eu quero que essa palavra toque ao seu coração nessa manhã, porque é uma palavra muito importante sobre dízimo e oferta que eu vou dar nessa manhã, que era para a pastora Rita estar aqui trazendo essa palavra, mas Deus tocou no coração dela e falou para ela, que a gente conversando ontem com o pastor Carlos Maia, e Deus falou muito ao meu coração sobre essa palavra de dízimo e oferta, e o pastor falou: pastor, eu quero que você traga essa palavra de dízimo e oferta, amém? Então eu quero que você preste muita atenção, porque hoje a igreja precisa de você. A igreja precisa de você hoje, irmão. A igreja precisa de mim e de você hoje, nesse dia de hoje. Eu não vim aqui para pedir dinheiro, não. Eu vim aqui para falar de quem governa a sua vida. Não é o dinheiro que governa a sua vida. Quem governa a sua vida é Deus. E Ele tem uma palavra. Então, que chame todo mundo que está lá, Roger, fazendo favor, sabe? Que venha para cá para ouvir a palavra de Deus. Nós viemos na igreja para o quê? Para ouvir a palavra de Deus, não para ficar escondido lá atrás. Amém? Eu venho sempre aqui, eu sento no banco e fico ouvindo até. Se ficar aqui tarde inteira, eu ouço tarde inteira. A gente tem que vir à igreja, sentar e ficar ouvindo a palavra de Deus. É a palavra que nos confronta, é a palavra que nos traz vida durante a semana. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Salmos 84, 10. Porque a palavra de Deus diz assim. Dá tempo de você abrir se você quiser, irmão. A palavra de Deus diz assim: porque vale mais um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferi estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Aí você vai perguntar para mim: mas pastor, o que tem a ver esse versículo com dízimo e oferta? Vocês vão entender. Existe um lugar que não é apenas um endereço, existe um lugar que não é apenas um prédio. Existe um lugar onde Deus cura, restaura, fortalece e transforma as vidas. E onde é esse lugar? A casa de... O salmista olhou para a casa de Deus e fez uma declaração impressionante: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Quantas vezes você entrou por aquelas portas que estão ali, sem forças, e saiu renovado deste lugar? Quantas vezes você entrou chorando neste lugar e saiu em paz? Quantas vezes seus filhos foram ministrados enquanto você estava aqui dentro adorando? Eu te faço uma pergunta nessa manhã: quanto vale isso para você? Quanto vale isso para você, irmão? Sabe por que o salmista diz isso? Porque ele entendeu que existem lugares que alimentam o corpo e existem lugares que alimentam a sua alma. Aqui nós somos alimentados pela palavra. Aqui nossos filhos aprendem sobre Jesus. Aqui famílias são restauradas. Aqui vidas encontram esperança, encontram paz. 1 Crônicas 29, 3 diz assim: além disso, por amor à casa do meu Deus, dou o meu próprio tesouro, ouro e prata. Esse texto, querido, é extraordinário, porque é o próprio rei Davi falando. Davi não disse: eu estou dando porque
alguém me pediu. Davi disse: por amor à casa do meu, por amor à casa do meu pai. Perceba uma coisa, Davi não estava comprando o favor de Deus. Davi estava respondendo ao amor de Deus. O amor pela casa de Deus produziu generosidade. Porque quem entende o que Deus já fez por ele, nunca pergunta apenas: quanto eu preciso entregar? Ele pergunta: como eu posso participar daquilo que Deus está fazendo? Quando alguém ama a casa de Deus, a contribuição deixa de ser um peso e passa a ser um privilégio na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui séria para a igreja hoje, nessa manhã. Se essa igreja fechasse as portas hoje, se essa igreja fechasse as portas amanhã, quem sentiria falta dela? Quem sentiria falta da igreja? Sabe quem sentiria falta? Quem encontrou uma família aqui. Sentiria falta quem teve o casamento restaurado aqui. Sentiria falta quem foi fortalecido pela palavra aqui neste lugar. Sentiria falta quem viu seu filho voltar para Jesus. Sentiria falta quem viu seu filho sair das drogas e vir para a igreja e aceitar Jesus. Sentiria falta quem encontrou esperança quando já não tinha mais força. Às vezes, nós só percebemos o valor de um altar quando ele não está mais aqui. Nós entramos por essa porta quase todas as semanas. Cantamos, oramos, choramos. Somos aconselhados. Somos corrigidos pela palavra. Somos fortalecidos, sim ou não? Amém? Quantos aqui estão comigo? Amém? E muitas vezes esquecemos que existe uma responsabilidade coletiva para que essa missão aqui continue. Cada culto que acontece, cada criança que aprende a Bíblia, cada jovem que é alcançado, cada família que é restaurada nesse lugar, é um testemunho de que Deus continua agindo por meio da sua igreja. Talvez muitos de vocês que estão aqui nessa manhã não saibam, mas hoje a nossa igreja tem aproximadamente 60% do valor para pagar o aluguel desse mês que vem. Dia 1º vence o aluguel dessa igreja. Eu não compartilho isso, querido, para colocar um peso em você, para colocar peso em ninguém, não para te emocionar nessa manhã. Compartilhe porque esta também é uma responsabilidade da família da fé. Esta casa não pertence ao pastor. Esta casa pertence ao Senhor. E Deus escolheu sustentar a sua obra através do seu povo, através do seu dízimo, através da sua oferta. A pergunta não é apenas quanto falta para pagar o aluguel. A pergunta é: quem será a geração que Deus encontrará disposta a sustentar o altar onde vidas continuam sendo transformadas? 1 Crônicas 29:14 diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e do que é teu nós te damos. Amém? Essa talvez seja a maior revelação de Davi. Ele não disse: Deus está precisando do meu ouro. Ele disse: o ouro já é de Deus. A prata já é de Deus. A minha vida já é de Deus. Tudo que eu tenho vem das mãos de Deus. Nada é meu, tudo é dele. Quem pensa que tudo é nosso está enganado.
Porque tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu consegui até hoje, tudo que eu conquistei é dele. Porque quando eu for pro céu, vai ficar tudo aqui na terra, irmão. Nada eu vou levar. Eu quero falar algo aqui para você, irmão. Deus nos sustenta todos os dias. Não é você que consegue, é Ele que consegue para você tudo. É Ele que te dá o trabalho, é Ele que te dá a vida, é Ele que faz você ouvir, é Ele que faz você falar todos os dias. E hoje eu quero que você deixe o seu melhor aqui para Ele. Então eu vou devolver parte daquilo que Ele me confiou. Não é uma perda, querido. É um ato de gratidão que você vai fazer aqui hoje. Quando entendemos que tudo vem de Deus, deixamos de perguntar quanto custa servir o reino. E passamos a perguntar como eu posso participar daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Talvez hoje Deus não esteja olhando para o valor que está nas suas mãos. Ele esteja olhando para o lugar onde Ele ocupa o seu coração nessa manhã. Porque quando Deus é o Senhor do seu coração, Ele também é o Senhor dos seus recursos. Porque quem reconhece que tudo veio das mãos de Deus, não devolve por medo, devolve por honra. E quem honra a Deus com o que tem, declara diante do céu e da terra: o meu dinheiro não governa a minha vida, quem governa a minha vida é o Senhor. Irmão, deixa eu te falar algo aqui forte para vocês aqui, para a gente terminar. Eu conheço muita gente, irmão, rica. Eu conheço muita gente bilionária. Eu trabalho num ramo onde as pessoas elas não são ricas, elas são bilionárias. Eu tenho uma empresa de aviões. E eu conheço gente bilionárias e elas estão se matando. Sabe quem governa a vida delas? O dinheiro. E cada dia que eu vejo eles, eu fico mais assustado, mais ainda, irmão. Aí eu falo para a pastora Rita, que Deus, que dinheiro nunca governa a nossa vida. Quem governa a nossa vida é o nosso Deus, todos os dias. Eu não deixo nada penetrar no meu coração, irmão. Eu não deixo nada subir na minha mente. Eu não deixo nada subir na minha mente. Porque o Deus que eu sirvo é maior do que o dinheiro. O Deus que eu sirvo é maior do que qualquer outra coisa, meu irmão. Do que um carro, do que uma casa, do que uma bolsa, do que um relógio, do que qualquer outra coisa, irmão. Isso não enche meu coração. É gostoso? Até é gostoso, mas isso não enche meu coração. Quem enche meu coração é Deus. Quem enche meu coração é Jesus. Por isso Deus é o melhor, se coloca de pé. Eu gostaria, irmão, cadê os nossos voluntários? Roger Henrique, eu gostaria que cada um de vocês pegasse o envelope. Distribui para a igreja toda o envelope nessa manhã. Nós vamos fazer algo aqui do céu nessa manhã. Dê o seu melhor para Deus nessa manhã. Porque hoje a igreja, mesmo que você fosse passar o Zé, pastor, eu passo o Zé, eu não quero pegar o envelope, vamos fazer o seguinte: pega o envelope, escreve no seu envelope o que você é grato pelo Senhor nessa manhã. Distribui para a igreja inteira, Henrique. Roger, vamos colocar do que a gente é grato nessa manhã para Deus. Eu creio que você tem algo para agradecer a Deus. Eu creio que você... Irmão, isso aqui é profético. Olha aqui, pastor Gladys, isso aqui é profético, Petros. Eu creio que você tem algo para você agradecer que já aconteceu. Mas você tem algo para agradecer o que vai acontecer ainda na sua vida durante essa semana que vai começar, irmão. Eu tenho algo para agradecer a Ele. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui, pequenininho testemunho, rapidinho. O pastor Gladys um dia saiu do lugar dele, eu estava ali, com os olhos fechados e agradecendo a Deus. Ele falou assim: pastor, Deus manda te... Você lembra, né? A gente já conversou sobre... Deus manda te falar algo. Eu falei: fala, pastor, fala que eu quero ouvir. Deus manda te falar que tem um monte de papéis que você vai assinar. Um monte de papéis que você vai assinar. Eu olhei para ele e falei: eu recebo em nome de Jesus, pastor.
Porque você não sabe o que Deus fez. Irmão, eu tenho trabalho já programado até final do ano. Até dezembro, irmão. Meu pastor, não para de chegar telefone, meu irmão. Irmão, contratos assinados. Eu criei na palavra que Ele profetizou sobre a minha vida, que Deus mandou falar para mim. E é isso, irmão. E eu não tenho medo de dar. Eu não tenho medo de dar meu dízimo, minha oferta. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Porque não vai faltar na minha casa. Não vai faltar o meu trabalho. Não vai faltar comida na minha casa. Não vai faltar nada. Desde quando eu me converti, nunca faltou nada na minha casa. Mesmo quando eu não tinha, quando eu cheguei aqui, quando eu não tinha. Você lembra, pastora Rita? Quando a gente não tinha aluguel, era só atrasado que a gente pagava. Comprava carro, ia lá, tomava, porque eu trabalhava com um cara, era difícil de receber gente. Tomava carro, foi tomado. E um dia eu falei para a pastora Rita assim, falei, pastora, eu não aguento mais isso. Eu quero trabalhar por mim mesmo, eu quero ter minha empresa. E eu comecei lá embaixo, irmão. Lá embaixo, porque eu falei, Rita, eu não aguento mais isso, Rita. Vamos fazer isso, vamos por esse caminho. Vamos fazer algo diferente. Você topa, mesmo que a gente for morar debaixo de uma ponte um dia? Ela falou, topa, vamos embora, eu sou seu marido, estou junto com você. Não foi fácil, irmão. Não foi fácil chegar até aqui. Teve dias difíceis. Teve dia de sofrimento, teve dia de choro, teve dia de luta, teve dias que nós ajoelhamos. Nós tínhamos 2 filhos, andamos de carro. Nós tínhamos um neonzinho, ela lembra, pastor Gladys. Quebrou o ar-condicionado, quebrou a direção, não tinha. Direção era igual, a gente não tinha dinheiro para mandar arrumar. Ela andava com vidros abertos no carro. Foi entrar vento nos meus filhos. Para bater o vento, meu filho, imagina o calor aqui da Flórida. E Deus nos honrou. Por quê, irmão? Porque a gente foi fiel no pouco e Deus nos colocou no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito também. E hoje Deus te chama para dar o seu melhor. Acredite. Como o pastor Gladys falou, não desista. Acredite que Deus faz na sua vida. Eu não tenho vergonha de subir no púlpito e falar, irmão, tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida. Não tenho. De jeito nenhum. Não tenho vergonha. Eu tenho orgulho do Deus que eu sirvo. Porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Pastor Gladys, eu gostaria que, sabe, eu queria fazer algo diferente. Vamos todo mundo vir aqui à frente, vamos fazer uma oração juntos, vamos, pastor? Vamos. Eu quero profetizar na vida de vocês. Assim como Deus fez na minha, eu quero que Ele faça na vida de vocês também. Sai do seu lugar, vem todo mundo aqui à frente. Vamos fazer essa oração. Vai ser lindo o que Deus vai fazer aqui nessa manhã. Ele já está fazendo através do louvor, da palavra. Mas Deus tem algo. Vem cá, meu amigo. Feche seus olhos. Levante seu dízimo, sua oferta assim para o alto. Bem para o alto. Feche seus olhos comigo. Pai, nós te damos graças, Pai. Nessa manhã. Como igreja, como família. Obrigado, Pai. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. O Senhor nunca deixou nos faltar nada, Pai. O Senhor não deixa faltar nada para a Tua família. O Senhor não deixa nós sem trabalho. O Senhor não deixa nós sem o alimento. Sem o alimento desta casa. Obrigado, Pai. Pai, aqueles que não têm hoje, Pai,
Que o Senhor multiplique essa semana, que o Senhor faça algo maravilhoso durante essa semana, Pai. Em nome de Jesus, fortalece quem está cansado, abre portas de trabalho, dê sabedoria aos empresários, Pai. Guarda nossos filhos, protege nossos lares, Pai. Que nunca falte o pão sobre a nossa mesa, Pai. Porque a Tua palavra declara que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu oro também por essa igreja, Pai. Que nunca falte a Tua presença nesse altar, que nunca falte unção nesse púlpito, Pai, que nunca falte paixão pelas almas, que esta casa continue sendo um lugar onde o perdido encontra esperança, o perdido encontra esperança, o ferido encontra cura e o pecador encontra Jesus Cristo. Recebe, Senhor, aquilo que está entregue, que será entregue hoje, como um simples valor. Não como simples valor, mas como uma expressão de adoração em nossas vidas. Entregue o seu melhor para Deus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Levante as suas mãos, todo mundo assim. Eu quero profetizar sobre a sua vida, somente para quem crê. Levante suas mãos. Eu profetizo durante essa semana. Contratos serão assinados. Profetizo durante essa semana trabalhos dobrados para vocês em nome de Jesus. Que Deus vai trazer trabalho dobrado para vocês, que vocês vão ter recursos para trazer para sua casa, para sua família e para essa igreja em nome de Jesus. Eu profetizo, irmão, que Deus abrindo portas onde você não pode enxergar, Deus te dando chaves hoje, chaves de vitória para você em nome de Jesus. Deus está te dando chaves hoje em nome de Jesus. Você crê, irmão? Diga comigo, eu creio. Em nome de Jesus. Essa semana será uma semana extraordinária. Em nome de Jesus. Amém, irmão. Coloque e dê o seu melhor aqui. Em nome de Jesus.